Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre a estilização da página main que nós vamos fazer. Então vamos lá. Bom, então nessa aula a gente vai iniciar uma aplicação que se conecta e consome algumas informações da API REST que o GitHub nos disponibiliza. Então essa vai ser a ideia da aplicação. Nós iniciamos nas últimas aulas já a estrutura da aplicação e hoje a gente já vai começar a estilizar essa página principal, vamos começar a montar essa página principal. E a ideia é exatamente essa. Vai ser uma página, vai ser uma aplicação em React, JS, que vai consumir uma API do GitHub. Então vai ser bem legal, bem interessante. Bom, e a gente vai consumir as informações lá dos repositórios, obviamente, né? Então, os usuários, se estiverem utilizando a nossa aplicação, eles vão poder informar o GitHub. Então, por exemplo, eu posso colocar lá Facebook/React, que é um repositório que eles têm lá. O que a aplicação vai fazer? Vai trazer algumas informações desse repositório. Tá? E aí a gente vai conhecer alguns recursos, vamos gravar as informações no banco de dados do navegador, vai ser bem legal. Bom, então nós vamos construir um formulário para que o formulário possa informar os repositórios, para a gente poder pesquisar e fazer a listagem deles. Então a gente começa estilizando a página main. Então o arquivo fica nessa pasta, observem, source, pages, main, index.js, que é a nossa página principal da aplicação. Tá? Então eu vou pedir para vocês acompanharem assim, os comentários e a gente eventualmente vai fazer em cima do código. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui foi a construção inicial que nós fizemos do nosso arquivo index.js, que vai representar esse nosso componente main. E a gente começa estilizando o container. Então, a gente começa aqui na linha 9. E na sequência, a gente vai ver, né, nesse arquivo styles.js, a gente vai estilizar esse componente, tá? Esse container que a gente iniciou aqui. Bom, detalhe aqui, uns detalhes que nós fizemos, é o seguinte, a gente acrescentou, nós importamos, já vou comentar isso de uma vez, nós importamos para esse nosso componente, para essa nossa página, a gente importou esse ícone, FA GitHub Out, lá dessa biblioteca React Icons. Então a gente tem outras alternativas, né, de ícones que a gente poderia obter, mas nesse caso a gente está usando aquela fonte Awesome, né? Então a gente tem uma variedade de ícones lá que a gente pode utilizar. E nesse caso aqui a gente está importando porque a gente vai usar esse FA GitHub Out. Tá? Então o que a gente fez é colocar dentro desse container um H1 e colocamos lá o nosso ícone, juntamente com um textozinho chamado repositórios. Tá? Foi isso que nós fizemos inicialmente. Então a gente vai pegar esse container que nós definimos aqui no nosso arquivo index.js da página main, que representa, novamente dizendo, o nosso componente, e nós vamos estilizá-lo. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente abre o arquivo styles.js, tá? Que está na mesma pasta do main, e vamos começar a estilização dele. Então, usando aqueles recursos que nós vimos na aula passada, nós importamos o Styled Components, e aí a gente vai fazer essa importação, usando aqui o estilo da div, né? Então, se a gente fizer isso aqui, ele já não dá mais erro, mas depois a gente vai continuar, a gente vai fazer essa estilização. Tá? Bom, esse container ele vai ficar por volta, deixa eu abrir aqui o código, para a gente poder acompanhar. Deixa eu abrir aqui.
Aqui o código está mais completo, né? Porque aqui o código já está todo completo. Né? Só que a gente vai seguir essas nossas transparências. Mas isso aqui para a gente poder ter uma ideia, né, do que a gente vai fazer. Tá? Então, esse container ele vai servir para armazenar tudo que a gente foi inserir, todas todos os elementos, né, que a gente for construir dentro dessa página. Então, vocês viram lá que nós colocamos um H1, nós construímos um H1 dentro desse container com o título repositórios, e aí a gente está inserindo esse ícone, esse FA GitHub Out. Tá? Bom, para a gente poder instalar esse GitHub Out, a gente instala esse pacote React Icons, que tem, como eu já falei anteriormente, né, vários pacotes de ícones muito famosos. Como que a gente vai usar aqui, que é o fonte Awesome? Vamos prosseguir. Para vocês instalarem, basta vocês digitarem lá no terminal. Então a gente sempre abre aqui um terminal, né? Terminal, novo terminal. E aí aqui a gente vai digitar essa linha de comando. Yarn, sempre usando o gerenciador de pacote Yarn. Add React Icons. Bom, aí ele vai demorar um pouquinho e tal. Aí ele vai fazer a instalação. E aí a gente vai continuar com esse nosso código index.js. Então vamos analisar aqui. Ó. Na linha 3, que foi essa linha aqui, fizemos a importação com a indicação daquele pacote que a gente quer adicionar, que no caso é o FA GitHub Out. Aí a gente observa aqui na linha 11, que é onde a gente está aplicando, né, que a gente está utilizando, onde nós inserimos esse componente. Bom, aí, quando vocês estiverem fazendo na prática, é bem provável que o STLint vai apresentar alguns problemas, né, alguns probleminhas, mas é só tocar em frente, tá? Não se preocupar. Então, vamos lá. Bom, no código acima, nós criamos um form. Observem bem aqui, ó. A gente criou um form com formato de componente. Então, a gente vê aqui, ó, na linha 11, né? Na linha 15, desculpe, né? Na linha 11 nós usamos aquele ícone. Então a gente colocou aqui na linha 15. Obviamente que a gente também vai estilizar esse componente form. E fizemos aqui a importação dele, né? Vocês veem, né? Porque ele vai ser também estilizado lá dentro dos nossos estilos, né? Daquela pasta do arquivo styles.js. E a gente colocou aqui alguns detalhes que são bem tradicionais, né? Colocamos o input do tipo texto e aqui um placeholder que vai dar aquela informação para a gente do que a gente vai ter que informar na caixinha de texto. Tá? Então vai ser um formulário com uma caixinha de texto e é basicamente isso, tá? A ideia inicial da aplicação é essa, ele vai apresentar um container lá com um íconezinho, com um título e um formuláriozinho apenas com um botão, para a gente poder informar o tipo de repositório que a gente quer pesquisar. Tá? Beleza. Aí aqui, olha, a gente também define esse componente form, que a gente fez aqui anteriormente, nós também o definimos aqui dentro do arquivo styles.js, para a gente poder fazer a estilização desse componente. Daqui a pouquinho a gente vai definir os estilos para ele. Então a gente prossegue. Beleza. Então, antes de prosseguir, vamos fazer uma pequena alteração na cor do fundo do nosso formulário. Então a gente voltou lá naquele arquivo styles globals e a gente alterou aqui a propriedade background para a gente poder definir uma cor para ele. Tá? Vocês se lembram que a gente comentou numa aula anterior sobre esse globals.js, que é onde nós definimos os nossos estilos globais. Tá? Se a gente executar essa aplicação até o momento, utilizando o yarn start,
O resultado que a gente vai obter é exatamente isso. A gente vai ter a nossa página. Aqui vocês veem o ícone, que ainda tem que ser trabalhado em termos de estilização, o título repositórios, e aqui a nossa caixinha de texto com aquele placeholder, adicionar repositório. Então, isso que foi apresentado aqui, ó, voltando novamente, foi exatamente o que nós fizemos, que nós construímos nessa nossa paginazinha aqui, o que está toda envolvida sobre esse container. Tá? Então, essa é uma versão inicial. Até esse ponto, vocês executando a aplicação, esse vai ser o resultado que será apresentado. Então, agora a gente prossegue, a gente segue. Então, interessante vocês irem fazendo passo a passo e experimentando, né? À medida que a gente for codificando, que vocês forem codificando, vão executando e sempre comparando com os resultados que eu for apresentando aqui. Vamos lá. Agora a gente vai continuar e vamos fazer a conclusão do nosso formulário que nós criamos. Então, esse aqui é o formulário inicial que nós fizemos, né? Então, olha, como nós definimos o componente aqui Submit Button, porque a gente definiu aqui um outro botãozinho, a gente colocou um botãozinho dentro do nosso formulário, nós tínhamos só input, colocamos aqui um Submit Button, e aí nós definimos um outro íconezinho, que a gente vai colocar. Esse FA+, ele é um ícone que representa um sinalzinho de mais, onde a gente vai indicar que a gente quer inserir outros dados dentro do nosso formulário. Tá? Então aí nós definimos aqui uma cor, um tamanho para esse botão, e aí a gente prossegue. Observem que a gente também importou aqui, ó, esse botãozinho lá dos nossos estilos, onde a gente vai definir essa configuração, tá? A estilização. Beleza, a gente volta aqui, olha, dentro do arquivo style.js, já fazemos aqui a definição desse Submit Button, que vai ter o estilo de um botão, tá? Lá do nosso HTML. Tá? Então, vocês observem, só relembrando da última aula, que todos os componentes que a gente define e que vão representar um resultado visual, é interessante que a gente faça a gente defina essa estilização deles dentro desse nosso styles.js, que é o padrão que a gente está seguindo para utilizar essa biblioteca Styles Components. Tá? Bom, vamos a alguns comentários aqui. Ó. Então, em nosso código, lá na página main, que a gente apresentou anteriormente, né, com esses estilos, nós criamos o botão do tipo Submit para o formulário. Então, só recapitulando aqui, ó, na linha 18. E esse botão foi criado como um novo componente e estilizado com a propriedade disable. Detalhezinho que eu não havia comentado. Aqui a gente colocou uma propriedade que a gente pode manipular. Eventualmente, a gente pode trabalhar em cima dessa propriedade, tá? Atribuindo valores. E a ideia, que veremos na prática mais adiante, é que quando esse botão for clicado e a aplicação fizer a requisição para buscar informações do repositório informado, não poderemos permitir que o usuário clique novamente. E para isso, vamos deixar o botão apagado. Motivo de termos definido a propriedade disable. Definiremos para este botão um ícone, com cor branca, e tamanho 14 pixels, representado por um sinal de mais, que representa esse símbolozinho aqui desse ícone FA+, daquela fonte Awesome, né? Que nós importamos lá na linha 3. Olha. A gente importou aqui. E definido na linha 19, onde a gente fez essa definição dele, ó, que a gente definiu, colocamos as características dele. O Submit Button deverá também ser importado. Foi o que nós fizemos aqui na linha 5, quando nós importamos lá dos estilos, né? Que é esse arquivo aqui, o style.js, onde a gente vai definir os estilos para esse botão. Tá? Então, essa é a ideia. Beleza.
E aqui a gente já pode ter mais ou menos um preview aí, né, do resultado que a gente vai obter. E aí, continuando, quanto aos estilos que a gente montou, lá naquela pasta main, no arquivo styles.js, inicialmente nós definimos o container, fazendo o export, a gente pode voltar aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Tá? A gente definiu o container inicialmente, observe o container, depois o form, depois o submit button. Vamos comentar isso aqui. Eu indico a linha, né, onde nós fizemos. Aí depois a gente colocou aquele componente form, onde nós também exportamos, tá? Utilizamos o form no HTML. E no caso do submit button, como a gente já falou, a gente utilizou aquele button lá do HTML. Com os 3 componentes criados, quando a gente salva a aplicação e faz a carga, a gente verifica esse código exibido, né? Então, embora a gente não tenha nenhum tipo de estilização para ele, né? O formulário está com uma característica bem primitiva ainda, né? Ao executar, a gente já pode conferir pelo menos esse resultado visual, tá? Com o nosso título, o nosso ícone, a nossa caixinha de texto, que é o nosso input, e aqui aquele botãozinho que a gente vai utilizar. Então eu vou digitar aqui um repositório, vou dar um clique, e aí nós vamos trabalhar em cima desse botãozinho aqui, de maneira que quando a gente clicar, a gente vai fazer com que ele tenha aquela impressão de desabilitado, e a gente vai criar até um efeito, nas aulas futuras a gente vai ver isso. A gente vai ver essa parte também. E agora a gente começa as estilizações desses nossos componentes. Então a gente abre aquele main, aquela pasta main, com o arquivo styles.js. Eu vou abrir aqui o código, né, só para a gente poder ver aqui, ó. Aqui, né, fica os arquivos de estilos, e a gente vai definir todos esses estilos aqui, ó. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um comentário que vocês vão poder com calma depois analisar, o significado de cada uma dessas propriedades, tá? Porque isso aqui é tudo HTML, então eu acho assim, que fica bem legal vocês estudarem essas definições. Por exemplo, o nosso container, a gente definiu uma largura máxima, 17 pixels, definimos aqui um background com cor branca. Então, toda essa parte está muito bem documentada com aquilo que a gente fez. Então, a gente definiu aqui as características do container, toda a estilização para ele. Recomendo fortemente que vocês que não se lembram, que queiram relembrar um pouco essa questão de CSS, tem uma olhadinha lá no meu canal, tem uma playlist lá que fala sobre essa parte de desenvolvimento web design. A gente fala muito sobre HTML, CSS, a gente constrói uma paginazinha pessoal, então é bem interessante vocês darem uma passada lá. E aí depois a gente define a estilização do H1, que vai ser o título, né, aquele título que a gente apresentou lá na tela, né, esse títulozinho aqui, ó, do repositório. E a gente coloca o tamanho de fonte, a gente usa aqui a parte do display flex, né, aquele recurso do display, do flexbox, né, que se vocês tiverem dúvida, recorram lá àquelas minhas aulas, eu falo sobre isso. Tá? E aqui a gente definiu esse SVG que vai servir para o nosso ícone. E a gente criou essa imagenzinha aqui, né? A gente definiu uma estilização para ele também, tá? Para ele ficar um pouco distante do texto e tal. E aí definimos essas propriedades. Então, inicialmente, a gente fez essa definição, definimos esses estilos para o container, para o H1, e agora a gente prossegue com os demais estilos. Se a gente executar, a gente vai ver que o container ele já tem uma apresentação, né, bem mais interessante do que a anterior. A gente pode ver aqui as características do H1 que a gente definiu. Então, esse é o resultado visual
da aplicação daquela estilização que a gente fez na página anterior. Tá? Depois vocês estudem com calma, analisem, pesquisem, para vocês verem a aplicação prática do CSS na nossa aplicação. E aí a gente parte para a estilização do form, que é o nosso formulário, onde a gente vai definir o input que a gente vai utilizar. Então definimos aí para o form a margem, entre outras coisas. Definimos as características do input, que é aquele botãozinho, né? Então, a gente executando, a gente já tem um resultado desse nosso input. E aí depois, continuando, a gente conclui a estilização desse submit button. Nós iniciamos passando o componente submit button via esse ATTRs, que é também do tipo de atributo submit, né? Que a gente está utilizando. Estando o botão com o type submit, nós conseguimos controlar as propriedades do nosso elemento dentro do CSS. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? A gente utilizando esse recurso, vocês se lembram que a gente definiu aquela propriedade disable. Então, utilizando esse recurso do submit, a gente consegue manipular aquela propriedade. E a gente vai falar mais sobre isso aí no decorrer das aulas. Então, nesse momento aqui, a gente só está definindo a estilização para esse botão. Então, vocês podem ver aqui no visual que a gente fez uma corzinha, né? Uma corzinha de fundo um pouquinho mais, um cinza um pouquinho mais escuro para ele. Né? E aí ele tem a representação do ícone. E ele tem essas características, né? Tem uma borda assim, uma borda meio arredondada. E aí a gente executando a aplicação, com a estilização dos componentes, vocês veem que o visual da nossa aplicação ele já fica bem mais interessante. Né? A aplicação já fica bem mais elegante. Tá? Então, o que nós fizemos? Então, nessa aula, o que a gente fez? Nós construímos a nossa página principal, definimos aqui dentro da pasta também o arquivo index.js, que representa o nosso componente. E todos os componentes que nós utilizamos, nós definimos aqui a sua estilização dentro do arquivo styles.js. Eu acho bem interessante, se vocês voltarem lá naquele nosso curso inicial, que a gente apresentou lá as diferenças entre a programação imperativa e a programação declarativa, e agora a gente consegue perceber bem que a programação que a gente desenvolve com o React é uma programação declarativa. Vocês observem que a gente define os nossos componentes, definimos toda a estilização deles, aqui a gente tem assim uma explicação mais completa, né? A gente define, a gente declara todos os componentes e toda a parte, até mesmo em termos de comportamento, a gente vai tratar por meio de funções que a gente vai trabalhar, né? Mas a ideia da nossa programação é toda de declaração, porque nós declaramos os nossos componentes e depois nós trabalhamos em cima desses componentes, nos comportamentos, nas estilizações e nos comportamentos deles. Bastante diferente do que a gente faria na programação imperativa. Bom, então dessa forma, a gente encerra essa nossa aula, onde nós falamos sobre estilização da nossa página principal, a nossa página main.